alimentação. Por exemplo, em Efésios 5:29, Paulo diz: ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a sua igreja. Ninguém jamais odiou no sentido de acordar resmungando hoje é dia de maldade que eu posso fazer, mas pela ignorância a gente está demonstrando um ódio em vez de cuidado pelo corpo, porque a gente não alimenta direito e não cuida, pelo menos não como Cristo faz com a igreja, o corpo místico, e nem como Cristo fazia com o corpo dele aqui na terra. Mas a alimentação, ela aparece diretamente na Bíblia associada a essa ideia de cuidado do corpo, e a maior parte dos crentes tem um problema com alimentação, porque a gente acha que aquilo é uma coisa totalmente natural e sem impacto na vida espiritual. Ok. O alimento em si, obviamente, não é errado, é a ideia de Deus. Como quando a gente fala do dinheiro, a gente não vai botar a culpa no dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas uma forma errada de relacionar com o dinheiro vai ser muito nociva para a fé. E o alimento, mesmo não sendo errado, uma forma errada de relacionar com o alimento também é nociva. Onde o homem primeiro caiu, lá no Éden. A tentação não era basicamente sobre comida, mas veio mascarado por trás da comida porque funcionaria ali. Ela estava ali, né? Estava ali. Esaú vende o direito de primogenitura por um prato de lentilha. Números 11 mostra que os israelitas decidem voltar para o Egito, para o lugar de escravidão de onde Deus tirou eles, por causa da saudade da comida. Jesus foi tentado com a primeira proposta das 3 formais e finais lá de Satanás, na área do alimento: transforma essas pedras em pães. O último Adão, diferente do primeiro, não sucumbiu, mas o fato do diabo começar por ali é muito significativo, o que está por trás disso. Paulo escreve aos Filipenses e fala de alguns cujo Deus é o ventre. Detalhe, está falando com gente da igreja, com os irmãos de fé, né? Ou seja, o cara tem um outro Deus, um ídolo, ventre, a forma como vive para isso. Então, eu lembro quando minha mãe, eu ainda era criança, minha mãe ouviu uma vez um médico dizer: olha, vocês evangélicos não fumam e não bebem, mas come que é um negócio, né? Então, assim, a gente trata a comida como se fosse uma coisa assim, isso não tem nenhum impacto. E você não acha que foi a nossa... É uma forma de a gente deixar um dos pecados ali sem a gente mexer? Porque é como se... eu percebo muito o pecado ligado a uma válvula de escape. Né? Tanto que aquele momento de cansaço, aquele momento de estresse, que você tem essa tendência a ir para essa sua válvula de escape, né? Então, muito se falou sobre a imoralidade sexual, por exemplo, sobre a pornografia e tal. Então, você não vai ver ninguém dentro da igreja levantando uma bandeira dizendo isso aqui tá certo. Não é uma coisa que com a comida dá para você relativizar. Não, então, isso que eu tô dizendo. Então, assim, isso aqui, beleza, então eu vou tirar. E aí, várias questões a gente foi tirando, e é como se a gente falasse: não, vamos deixar uma aqui, né? Porque é isso, né? A comida tem muito mais a ver com um emocional do que com tantas outras coisas, né? Eu acho que entra isso, mas assim, eu diria que é um pouquinho mais complexo, no sentido de ser abrangente, ter vários fatores. Então, por exemplo, a geração atual bagunçou a mensagem de prosperidade. Tá. Mas para mim é bíblica, mas não bagunçamos. Mas qual a diferença entre essa geração e algumas antes de nós? Cara, a gente saiu de uma época onde a mentalidade era franciscana, não pode ter nada, é pecado, é errado, mas o povo vivia escassez. E os que começaram a pregar isso, começaram a falar de provisão para fazer a obra, começaram a falar de sair de um lugar de pobreza, né? de ter o básico da provisão. Só que a geração que atualmente vive já comparado com o que aquela turma tinha, nós estamos numa prosperidade maior do que eles sonhavam ou pregavam. Né? Só que assim, nós começamos a levar isso para a ideia de riqueza. Então assim, eu acho que lá atrás essas coisas sobre comidas, talvez sobre alimentação não fosse tão falada, até porque é o seguinte: a humanidade não viveu o tempo todo esse contexto de abundância. Né? Então assim, eu acho que a maioria não tinha um estilo de vida onde pudesse pecar muito nessa área. Entendi. Então, a gente tem vivido uma revolução nas últimas décadas, onde o alimento está cada vez mais acessível, cada vez mais abundante. Então, eu acho que se somam essas outras coisas. Mas o que você falou, indiscutível, a comida, ela gera algum nível de conforto, onde a gente acaba relacionando de forma errada, né? E os alimentos modernos, industrializados, processados. Então, por exemplo, eu tenho lido materiais científicos onde os caras mapeando o cérebro com tomografia, com todo tipo de exame, mostra que a resposta do cérebro ao açúcar é exatamente a mesma, às vezes mais intensa, em termos de gratificação, quando ele recebe o açúcar,
do que quando recebe heroína e cocaína. Meu Deus. Então, assim, o açúcar não deixa o cara alucinado, eu ia dizer, não treme, mas muita gente já está tremendo com hipoglicemia, né? Mas assim, a pessoa não consegue perceber o nível de dependência. Então, assim, existe gratificação e muitos desses alimentos, eles foram desenhados para dar o prazer instantâneo, imediato. Então, eu acho que a gente mistura muito o elemento de conforto nisso também. Mas a gente erra em relação não só à quantidade de alimento, mas também em relação à qualidade. Quantidade. Cara, a vida inteira, eu acreditava de todo o coração que Jesus mandou comer tudo. Comei tudo que puser diante de vós. Ele falou, comi de tudo. Então tem a diferença... mais de variedade do que de quantidade. Mais de variedade do que de quantidade. Mas, de alguma forma, eu não enxergava aquilo. É mesmo? Sério. Era uma coisa assim, não, é para comer tudo. Né? Então, assim, uma vez eu fiz uma brincadeira, porque eu queria repetir, ninguém na mesa repetia, eu esperei, ninguém fazia nada, a comida estava muito boa. Falei, gente, não sei por que vocês estão com protocolo, mas eu vou repetir até porque é bíblico. Aí joguei a brincadeira na mesa. Falei, Elias, o anjo acordou, mandou comer, ele voltou a dormir, e o anjo acordou ele para comer de novo. Então é bíblico repetir. Né? A hora que eu falei isso, um da mesa soltou assim, mas ele andou 40 dias depois de repetir. Quanto é que você vai andar com esse prato? E eu lembro que o gordinho é divertido até alguém contrariar. Eu lembro que eu falei para ele, ignorante, não sabe brincar, já tipo assim, a conversa já ficou mais tensa. Era só para rir, só. Era só para rir. Mas assim, a gente quer achar desculpa para não... Agora, cara, eu olho pro Aldrin, né? A gente fica tocando terror nele, porque quando ele tá perto não podemos comer. Mas ele mesmo, ele tem determinados momentos que diz, cara, hoje se tá muito bom e entre as vale a pena, vou comer um pouco mais, cara, a próxima refeição e amanhã eu paro. Né? O problema é que a gente passou a ter a mentalidade de que toda refeição é festa e banquete. E aí eu acho que a gente erra. Sim, né? Que aí já não é mais para nutrir, mas é quase o nosso entretenimento. Eclesiastes 10:17. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filhos de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa para refazer as forças e não para se embriagar. Outras versões dizem banquetear. Né? Então, assim, nem toda refeição precisa ser banquete. Nem toda refeição precisa ser... Tem momentos de prazer, isso é indiscutível, e Deus nos presenteou com esse contexto de poder comer. Por exemplo, as pessoas perguntam, cara, você tem feito muitos jejuns prolongados, o que é mais difícil? A fome? Eu falo, não, cara, eu não tenho fome. A parte difícil é o social. Tanto que assim, tem hora que eu quero sentar, estar à mesa com a família e com amigos para participar da conversa, da comunhão, porque assim, o pacote por trás da comida é maior do que só o sabor e o paladar. Com certeza. Tem muita coisa envolvida. Mas nem toda refeição precisa ser. Então, assim, eu já não tenho o hábito de tomar café da manhã. Eu tomo o que o Alden chama de bulletproof, não só ele, né? Isso é uma definição. É um café que tem um pouco de gordura boa, te dá energia sem metabolicamente você quebrar o jejum. E eu tenho um estilo de vida hoje que envolve jejum intermitente. Então, independente de eu estar praticando o jejum na perspectiva espiritual, né? Esses dias alguém falou, pastor, o que o senhor acha de jejuar algumas horas do dia? Eu falei, eu faço isso todo dia, né? Então, eu tento comer numa janela de 6, de vez em quando você tem que ter flexibilidade até social ou de outros limites, estico a 8 e fico de 18 a 16 sem comer. Né? Se tiver uma situação muito específica, um dia desse tinha acabado de voltar do jejum, era 00:30 e, cara, eu tava doido para comer rúcula. Mas obcecado. E aí eu vi que tinha chegado a rúcula do mercado. Aí me senti o gordinho de antigamente assaltando a geladeira só para comer rúcula. Né? Mas naquele dia eu diminuí, ainda que não tenha tido um grande impacto, mas assim, comi menos. Não é uma coisa assim sagrada, inviolável. Mas eu adotei como estilo de vida por N fatores. Aí a turma fala assim, mas depois de um tempo você não emagrece. Não é para emagrecer. O corpo adaptou. Não é para produzir essa mudança, é para trazer descanso ao intestino e uma mentalidade. Eu não vivo para comer, eu como para viver. Então, para mim, virou uma espécie de exercício. Então, a gente tem que mudar essa relação com a comida. Além de quantidade de horários, por exemplo, a Bíblia fala de café da manhã, almoço e a ceia, que normalmente não era tão tarde. Além deles concentrarem essas refeições num período menor do que as 12 horas do que o outro que dava descanso, e da gente olhar a quantidade e qualidade.
Segundo Reis 4, de 38 a 41, mostra Eliseu mandando um dos discípulos deles preparar comida para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que ele foi e colheu colossíntidas sem saber o que era. E daqui a pouco alguém grita, morte na panela. A colossíntida, ela tinha um efeito laxante. Em pequena quantidade, uso terapêutico legal. Quantidade grande, ia levar mais do que meramente diarreia, podia trazer um sangramento intestinal até a morte. Eu lembro do dia em que o Espírito Santo falou comigo lendo esse texto. Qual o paralelo entre esse texto e a vida de vocês hoje? Eu falei, honestamente, não sei. Ele falou assim, por que a morte foi parar na panela? Eu falei, isso eu sei. Ignorância de quem botou alimento ali sem saber o que era. Não sabia o que estava colocando. Não sabia o que estava colocando. E aí o Senhor falou, e quanta ignorância de vocês. Não está trazendo morte na panela, no prato e no corpo. Meu Deus. Então assim, a maioria de nós não tem noção. Você vê hoje a alimentação das crianças, por isso que nós temos um caso de obesidade infantil. Os pais o tempo todo comprando bolacha. Não vou nem falar o nome de muita coisa aqui para não parecer que estamos atacando companhias. Mas assim, toda a alimentação é um contrassenso, porque a maior parte de tudo que é industrializado, processado, na verdade processado hoje em dia é pouco, a gente tem que dizer ultraprocessado. Gente, a quantidade de conservante, corante, aromatizante, saborizante que vem é gigantesca. Até para quem já evita isso, nós já temos outro desafio, que é lidar com os pesticidas no que deveria ser orgânico, né? Razão pela qual o Aldo tem um capítulo no livro dele que chama Detoxificação. Mesmo que evita comer industrializado, precisa entender a importância de limpeza do corpo, não só com exercício e suor, não só com bom descanso, mas aí a gente tem falado muito sobre o jejum como algo saudável para a limpeza do corpo. Então todo mundo deveria jejuar pelo menos uma vez por semana, se pensar em termos de saúde. E aí, nem que for 24 horas. Isso, dias 24.